coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Eterno Deus e Pai, obrigado. Obrigado por esta vez, Pai. Aleluia, Jesus. Fala para a tua igreja. Usa o teu sábio. Fala para o teu povo nessa hora. Em nome de Jesus. Deixa a tua glória te amar. E arranca a semente espiritual. Em nome de Jesus. Fala para a tua igreja. Estamos na tua presença, Pai. Queremos nesta noite, Deus, sentir o Senhor neste lugar. Queremos aqui, Pai, sentir a tua presença, Deus. Queremos aqui, Deus, ouvir falar de milagres, Espírito Santo de Deus, ser com a tua igreja agora, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos, amém, Deus. A igreja pode sentar-se. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado, exaltado é o nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Por mais esta noite. Graças a Deus por estar aqui com os irmãos. Eu quero agradecer a Paula. Diaconisa? Não? Quero agradecer a Paula pelo convite. Já pedi perdão para os irmãos. Eu era para ter vindo um dia desse aqui e não pude. E hoje, Paula, te confesso que sexta-feira eu fiquei chateado, porque eu vou ter que desmarcar outra vez, né? Mas deixei para viajar amanhã e dou um jeito depois lá. Graças a Deus. Mas, enfim, irmãos, estamos aqui. Estou bastante louco. Ontem tivemos uma vigília na igreja. Nas noites de vigília, os crentes costumam orar muito alto, né? Costumam pregar muito alto, né? E o Senhor, mais uma vez, vai equilibrar a minha garganta hoje e nós vamos ministrar a palavra de Deus. Agradeço também a todos os irmãos, aos dirigentes, diretor da igreja, os consagrados. O pastor agora aqui é o pastor Elias, né? Amém. É isso? Amém. Pastor Elias. Amém. Glória seja a Deus. A última vez que vim aqui ainda foi na época do Luiz Cláudio, né? Mas hoje, novo pastor aqui. Irmãos, eu quero ministrar hoje com base nesse texto que nós pregamos aqui. E para isso eu quero falar para você que a história, toda a história, após ela ser contada, ela é marcada pelo antes e o depois. A tua história, com certeza, em algum trecho da sua caminhada tem um ponto zero. E aí ela é contada pelo antes e o depois deste ponto que marca a história da sua vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, também não é diferente. Nós encontramos na Bíblia vários exemplos de homens que a história deles pode ser vista ou contada pelo antes e o depois. Quando lemos lá no livro de Gênesis, a história ali do Jardim do Éden, nós vamos ver a história de Adão. O primeiro homem que Deus fez é a obra primária de Deus. A história deste homem Adão, ela é conhecida, ela é contada pelo antes e o depois do pecado. Normalmente é assim que a nossa história é escrita, normalmente é assim que a nossa história é contada. Quando nós chegamos lá em Noé, nós vamos ver que a história de Noé se resume no antes e no depois do dilúvio.
Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, é impossível não analisar a vida deste homem no antes e no depois do encontro com Jesus lá no caminho de Damasco. Jesus. Normalmente é assim que a nossa história, a nossa vida é marcada. Olhando para estes homens e tantos outros que a Bíblia relata para nós, tantos personagens marcantes da história bíblica, nós compreendemos que Deus sempre foi e tem sido um Deus de misericórdia com o seu povo. Uma das coisas mais lindas nessa história toda é que eu e você, nós servimos a um Deus que Ele é longânimo. Aleluia. É o Deus que espera por aqueles que nele confiam. Graças a Deus. É o Deus que olha para mim e diz: eu conheço as tuas falhas, Osvaldo. Eu conheço os teus problemas, Isabel. Eu ainda estou esperando por você. É dessa maneira que este Deus aqui tem olhado para nós, tem olhado para mim, tem olhado para você. Verdade. Simplesmente porque Ele conhece as nossas intenções. É mais ou menos semelhante ao que aconteceu com o salmista, que nos seus momentos de altos e baixos, nos seus momentos angustiantes, nos seus momentos de desespero, ele é capaz de olhar para o céu e dizer: esperei no Senhor com paciência, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É um Deus longânimo, Ele espera por você. Verdade, Deus. E quando Ele responde este clamor de Davi, o salmista começa escrevendo assim: e Ele tirou os meus pés de um charco de lodo, ou seja, de um lugar sem firmeza, Aleluia. de um lugar escorregadio, e firmou os meus pés sobre a rocha. Deus, tremendo. Ele colocou nos meus lábios um novo cântico. Eu adorarei e todos saberão que Ele é Senhor. Glória a Deus. Este é o Deus que espera por nós. Deus. Glória a Deus. Este é o Deus que espera por mim e por você. Glória. A tua história de um homem que teve um encontro com Jesus. A história dele pode ser contada assim em duas partes: no antes e no depois. Eu não vou contar a minha história, mas você é capaz de olhar para você e saber da tua história, do antes e do depois de ter encontrado com Cristo. Quantas histórias muito maravilhosas nós percebemos e vimos na vida das pessoas depois que elas passaram e tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Coisas tremendas. Quantas histórias terríveis, loucas, malucas, de pessoas perdidas, de pessoas muitas vezes que levou a sua vida no mundo do crime, e após ela encontrar com Cristo, ela é transformada. Marcante, é lindo demais a gente falar com pessoas desse tipo. Poucos dias eu estava pregando lá na igreja de Ourinhos, estado de São Paulo. O aniversário da igreja, fui pregar no sábado à noite lá. Saí daqui, saí de São Paulo para ir até Ourinhos. Deu 430 quilômetros de onde eu estava até Ourinhos. Fui pregar e voltei naquela mesma noite. E aí eu conheci dois homens lá. E o pastor falou: eu queria que você ouvisse a história desses dois homens aqui. Impressionante. Eu vou falar bem rapidinho para não perder muito tempo nosso aqui. Mas esses dois homens me contaram. Lá sentado, comendo, lá no social da igreja ali. Eles me contaram. Falaram: rapaz, aconteceu o seguinte, num determinado dia,
Eu estava passando de carro numa das ruas da cidade, dei uma fechada nele. Ele se irritou com isso e ele jurou que ia me matar. Ele comprou, olha, presta atenção, ele comprou um revólver e falou: vou matar esse cara. Esses dois homens estavam na igreja, eu vou matar ele. Passaram-se dias, teve lá a reunião dos pequenos grupos e convidaram uma pessoa para ir para essa reunião. Quem é esse homem que foi para a reunião? O que comprou o revólver, aquele que tomou uma fechada no trânsito, aquele que jurou que ia matar, revólver sempre carregado. E ele me contando, ele falou: eu vou lá. E ele foi para esse encontro de pequenos grupos, e participou, estudou, ele achou bacana. Aí, lá em Ourinhos tem, acho que 3 igrejas, ou 2, não me lembro bem. Aí essas igrejas resolveram fazer um ajuntamento das 2 igrejas. O que ele não sabia é que aquele sujeito que havia dado a fechada nele, que também disse que ia matar, já que ia matar, os dois iam se matar, também estava participando de um pequeno grupo lá na outra igreja. Oh, meu Deus! Rapaz, mas é lindo demais o negócio. Aí ele disse que chegou na outra igreja, para as 2 igrejas reunidas, e falou: rapaz, aquele é o camarada que eu estou procurando há tempo para matar. Mas eu estou participando de um estudo agora na igreja, não dá mais para fazer isso. Pô, mas que negócio é esse, rapaz? Aí ele foi embora, não se falaram, foi embora também, nenhum dos dois eram convertidos ainda. E a verdade é que em um determinado dia, esse rapaz estava andando pelas ruas da cidade, perto de um lago, e de repente surgiram ali uma guarda municipal, algo desse tipo. E quando ele percebeu que ia ser pego, porque estava com revólver, ele jogou o revólver no lago, desfez o revólver, jogou no lago. E ele continuou indo pegando o grupo. Num determinado dia ele aceitou Jesus. Aleluia. Ele aceitou a Cristo. O outro lá também não quis saber, viu só naquele dia, também aceitou Jesus. Os 2, olha que coisa de Deus esse negócio. Passa-se um dia, irmão, marca um batismo. Vai ter um batismo, nenhum dos 2 sabe. Vai ter um batismo. E os 2, irmãos, se encontram agora vestidos de branco. Aleluia. Aleluia. Os 2 vestidos de branco, rapaz. Negócio tremendo. Mas se não bastasse ainda, mais foram para o rio, vão batizar. Aonde que vão batizar, irmão? No lago, aonde tinha jogado o revólver. Mas que coisa é essa? É só Deus, irmão. Está entendendo? É negócio de Deus isso, irmão. Não dá para explicar. Eu falei: Jesus de Nazaré. Isso é uma novela que eu vi para esses 2 homens. Ou seja, irmão, a tua história, ela pode ser contada de uma maneira muito maravilhosa. No antes e no depois daquilo que Cristo fez na tua vida. Oh, meu, se eu parar para te contar quem eu era antes de colocar uma gravata. Hoje eu não estou de gravata, né? Mas assim, o pastor normalmente anda bonitinho, sapato lisinho, brilhante, né? E gravata, paletó. Eu antes de colocar gravata, andar com um sapato brilhante, antes de ser pastor, eu já fui do lixo. Eu já fui da tranqueira. Mas eu posso contar a história do antes. Mas eu digo para ti que a mudança para o depois foi linda demais. Porque Jesus me achou. Aleluia. Ele me encontrou, ele me esperou. Eita glória! Esse é o Deus lá de 2 Samuel, capítulo 2, versículo 6. É Ele quem dá a vida, é Ele quem tira a vida, é Ele quem arranca do pó e faz assentar entre os príncipes. Aleluia! Louvado seja o nome deste Deus. Louvado seja o nome desse Senhor. Tu é tremendo, tu é maravilhoso. Aleluia. O que é mais impressionante, irmão, nessa história toda, é que Jesus está procurando pessoas. Glória a Deus. Jesus está procurando alguém para ter um encontro com Ele. Foi Ele quem falou, Danilo, eu estou na porta batendo. Oh, glória. Se
você abrir a porta, eu entro. Graças a Deus. Oh, meu irmão, não é você que está lá com a porta aberta, convidando, vem Jesus, entra na minha casa. Não é não, meu irmão. Ele já está lá batendo no teu coração. Toca um dia, toca dois, toca três, toca quatro, toca cinco. Um dia você vai, tu joga o revólver no lado e aceita a revólver. Entra, Jesus, faz morada na minha casa. Assim que acontece. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Aleluia. Jesus, quando olha para um lugar, Jesus não vê a multidão, ele vê você, Pedro, você, Maria, você, José. Ele vê você no meio da multidão. Ele vê todos, mas ele não coloca no mesmo pacote, não. Ele vê cada grãozinho dentro da multidão, e o teu nome está na boca dele. Aleluia. Ali está o Abel, ali está o Pedro, ali está o Oswaldo, ali está o José. Ele está vendo você. Aleluia. Grande Deus, obrigado, Jesus. Tremendo, aleluia. Nós te louvamos. Voltando ao texto, diz que Jesus ia passando. Mais uma vez ele estava cercado pela multidão, e tinha multidões à sua frente, e ali tinha todos os tipos de pessoas, irmãos. Lá estavam os discípulos, lá estavam os curiosos, estavam os enfermos, estavam os religiosos, verdade, Jesus. estavam os fariseus. Tudo isso estava ali naquele monte de gente. Mas algo lhe chama a atenção naquele momento que ele está passando. Jesus vê um homem. Olha que coisa interessante. Aleluia. Por isso que eu disse para você que Jesus ele não vê a multidão, ele está te vendo aqui. Graças a E ele Deus. sabe exatamente o que é que está passando de você, o que é que tu precisa agora. A igreja pode estar precisando de um monte de coisa, mas ele sabe o que é que você está precisando agora. Meu Deus. Chama a atenção dele, ele para, ele vê um homem, e o homem era cego. E Jesus para. Jesus para a caminhada, a multidão para, por conta de um cara caído lá na beira da rua, meu irmão. Meu Deus. Você está entendendo Graças a Deus. a coisa como que é forte quando nós olhamos para essa questão de misericórdia? Jesus parou, independente se as pessoas iam gostar ou não, independente se os fariseus iam falar, meu, para com isso, que negócio, vai querer fazer alguma coisa para um coitado. Não, Jesus parou pelo sentimento, exatamente por aquilo que ele tinha pelo ser humano, como ele tem por cada um de nós hoje aqui neste lugar. Jesus para. Algo lhe chama a atenção naquele momento. O homem tinha problema. Veja, até ali tudo era normal, irmãos. Ele parou, aparentemente tudo normal. O que não é normal é o que Jesus vai fazer depois desse momento que ele para. Meu Deus. Gente, vem comigo, presta atenção. Ele está andando, ele para, vê o homem naquela situação, e aí ele vai fazer algo que talvez para alguns não seria tão legal assim. Jesus ele vai achar terra primeiro. A primeira coisa que ele vai fazer é procurar terra no chão. Talvez não era tão difícil assim. Não sei se tinha muitas pedras por ali no caminho, mas ele vai encontrar terra no chão. E após ele achar terra, ele cospe no chão. É um negócio até meio estranho, né? Ele cospe, ele ajunta aquela terra com o cuspe ali, faz aquela laminha, sabe aquele negócio assim? Eita Deus. E depois ele vai, pega aquilo e joga e passa nos olhos do homem cego. Meu Deus. Isso não é normal, irmãos. Meu Deus. Quem é que vai pedir oração pro pastor, pro bispo, não sei lá para quem mais, pro diácono, quem é que vai pedir, espera que ele faça algo semelhante a isso? Meu Deus. O que é interessante que nós devemos analisar
é que Jesus sempre, Deus sempre, faz coisas grandes com pequenas coisas. Ou seja, Ele não precisa de muito teatro. Ele não precisa de armação, de corredor vermelho. Ele não precisa disso. Ele quer um crente com o coração aberto, dizendo: eis-me aqui, eu estou pronto, encontra comigo neste lugar. É, Senhor, aleluia. A reação dos discípulos foi assim, imediata, irmãos. Imediata. E aqui eu queria que você pensasse comigo. O discípulo chega para Jesus, olha para ele e diz exatamente assim, ou mais ou menos assim: Senhor, que ele é pecador, isso nós já sabemos. Para estar certo, que ele é pecador, nós já sabemos. O que nós não sabemos ainda é quem foi que pecou para estar assim, ele ou seus pais. Meu Deus. A situação para aqueles homens estava muito fácil de ser resolvida. Só nos diz quem foi que pecou. Ou seja, para aqueles homens, o problema daquele homem seria resolvido da seguinte forma: bastava uma resposta: homem, você está colhendo aquilo que tu plantou. Era mais ou menos isso que estava na boca daqueles homens. Preste atenção. É desta maneira que o mundo olha para mim e para você. Ah, de Deus. É desta maneira que os fariseus têm te olhado. Jesus. É desta maneira que os acusadores têm olhado para nós, para você, para mim, em todos os lugares. É assim que o mundo tem nos condenado. Ou seja, o mundo nos vê por um ângulo estreito, apertado, comprimido, mas Jesus não. Jesus nos vê por uma outra visão, por um outro prisma, por uma outra direção. Ele nos vê com um olhar de misericórdia, com um olhar de ternura, dizendo: eu estou aqui e quero que você seja salvo, que você seja liberto, que você saia deste lugar terrível, que você abandone o pecado, que você saia da droga, que você saia deste mundo pecaminoso. Eu vim para que você tenha vida. Este é o olhar de Jesus. Este é o olhar do Senhor Jesus. Irmãos, Jesus quer que eu, que você, que todos nós vivamos milagres. Aleluia. Sim, Ele quer. O Senhor nunca se agradou de ver ninguém, principalmente um crente, passando por grandes lutas, passando por grandes problemas. Não, o que o Senhor quer de fato é que nós tenhamos uma vida transformada, de tal forma que a glória de Deus seja vista através da tua vida, através da minha vida, através da nossa casa, através da nossa família, através da nossa igreja. Esta é a vontade do Senhor Jesus. Este é o querer do Senhor Jesus. Foi a resposta que Jesus disse para aqueles homens. Nem ele pecou, nem seus pais, mas aconteceu isso para que a glória de Deus seja manifesta. Oh, irmão, se não houvesse aquele homem lá, eu não sabia dessa história linda e da bondade e da misericórdia de Jesus. Ninguém contaria isso. E a glória do Senhor, a cada momento que tu declara essas coisas, ela tende a entrar no coração do homem, transformar pessoa, mudar de trajetória. Ah, queridos irmãos, o Senhor Jesus quer fazer isso sim. Oh, glória. E ele olha para aqueles homens e diz o seguinte: eu tenho que fazer as obras de meu Pai enquanto é dia. Aleluia. É o tempo, nosso tempo chegou. Durante o tempo em que eu estiver no mundo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Depois dessas palavras, irmão, ocorre exatamente algo muito curioso, ou no mínimo interessante.
Ele vai lavar os olhos agora. Aleluia. Ele vai lavar os seus olhos. E eu fico pensando, eu acho que ele não pensou nisso. Eu penso agora, mas o homem talvez não disse. Eu fico assim pensando, Jesus, por quê? Porque o milagre na vida do meu irmão foi tão mais rápido e mais simples do que o meu. Para este homem, talvez eu diria assim, Senhor, por que que para o outro cego, lá no caminho de Jericó, ele chega próximo de Jesus e ele pergunta, o que você quer que eu faça contigo? E ele respondeu assim, eu quero ver. E aí Jesus disse, então pode ver. Glória a Deus. Tu até te salvou, ver. E o homem começou a ver. Em outro instante, aproxima-se de Jesus um homem, a Bíblia chama de leproso, totalmente a pele podre, com certeza com seu mau cheiro. E ele se aproxima de Jesus. Ele não exige, ele adora Jesus. O texto diz que ele chega próximo, ele prostra-se, ou seja, ele ajoelha como símbolo de adoração ao Senhor. E aí ele fala, Senhor, se tu quiseres, Glória a Deus. Aleluia. se tu quiseres, pode me curar agora. Glória. Eu acho interessante esse texto, irmão, porque este homem, até saindo um pouco da minha mensagem aqui, este homem, ele não reivindica nada. O que eu entendo é que ele queria dizer mais ou menos assim para nós hoje, olha, o negócio é o seguinte, independente do meu estado, eu adoro o Senhor. Se ele fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E aí ele adora Jesus. E após essa adoração, Jesus falou, então, seja curado. E ele foi curado. São tantas coisas. Agora, este homem, o camarada está cego, cheio de problemas, cheio de, com certeza, de calúnias naquele momento, ou talvez, quem sabe, algumas pessoas falando mal desse camarada, pecador, merece o que está passando. E aí Jesus vai e coloca um negócio estranho, irmão, a terra cheia de cuspe, saliva nos olhos dele. Ora, do outro Jesus não veja. Meu Deus. Você não poderia chegar para esse camarada e falar assim, bem, você está com um problema aí, não é verdade? Deixa eu ver aqui. Levante a cabeça. Dê glórias a Deus e você vai ver. E ele daria glórias a Deus e ele passaria a ver. Não, Jesus não fez isso, fez um negócio complicado até. Porque o tanque estava um pouco distante dele. Meu Deus. Eu fico assim pensando que esse homem de repente pensou, peraí, eu posso cair. Na verdade, por ser certo, com certeza já sabia trilhar o caminho. Mas agora ele está com terra nos olhos, irmão. Tenta jogar, coloca a terra dentro dos seus olhos, ver o que acontece. Você sabe andar dentro da tua casa, é óbvio que tu sabe andar, mas coloca a terra nos seus olhos, vê se você consegue. A angústia, o negócio machucando, deve ser algo terrível. Olha, a situação deste homem foi diferente dos outros. Meu Deus. Eu quero dizer para você o seguinte, que às vezes a resposta para aquele caso teu, que é semelhante ao caso do teu irmão, pode estar demorando um pouco mais, porque Jesus está querendo descobrir em ti uma das armaduras de Deus, que é o escudo da fé. É esse o escudo que nós precisamos ter. Ou seja, eu tenho fé, eu vou ao tanque, eu vou lavar e eu vou ver. É isso, meu irmão. De outra maneira eu não consigo encontrar explicação. O homem vai e ele lava os olhos. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Ele lava os olhos e ele volta. Aleluia. Ele volta vendo. Meu Deus. Ele volta vendo. Que maravilha. Eu quero concluir a minha palavra nesta manhã, nesta noite contigo, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero
quero dizer para você que essa questão de Jesus falar para um dos cegos, então veja, ele passou a ver. Ele falar para o leproso, eu quero ser curado, ele foi curado. Enfim, ele colocar lá o dedo no ouvido do surdo, dizer, éfate, abre, e ele passou a ouvir. E agora ele passa o lodo lá, a terra, com saliva nos olhos do homem, e o homem lava e agora volta vendo. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele não é o Deus da mesmice. Ele não é o Deus da repetibilidade. Ele não é o Deus que só age de uma forma. Ele tem as suas muitas formas de fazer coisas grandes na tua vida, de fazer milagres na minha vida. Ele tem as suas diversas maneiras de atuar na igreja. Domingo passado ele atuou aqui de um jeito, hoje ele está atuando de outro jeito. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Graças a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. O homem agora curado, ele volta. Então ele voltar, eu entro na leitura em que fiz. As perguntas vieram agora. Ei, mas espera aí. Você não é aquele rapaz que ficava lá na rua andando com a moletinha do céu lá? Você não é aquele rapaz que alguns tinham que ficar levando pelo braço? Sou eu mesmo. Mas o que aconteceu? Deus. Que negócio estranho, rapaz. O negócio deve ser bonito demais. Eu fico pensando que esse homem talvez era posto em alguns lugares estratégicos das ruas daquele lugar para pedir ajuda. Está entendendo? Talvez alguém levava este homem de manhã e botava lá num canto, olha, fica aqui, tem aqui água, até um pouco de... Aqui você come, passa o dia inteiro, à tarde, quando a gente voltar das nossas atividades, a gente passa aqui e te pega. Talvez seja isso, eu estou aqui, assim, sonhando com o texto, pensando, mas eu fico então assim, imaginando, aqueles homens que deixaram ele, quando ele tarde ele volta. Aí ele olha, João, cadê o homem que eu deixei aqui? Graças a Deus. Cadê o homem que nós deixamos aqui de manhã que não está mais? Alguém viu aí? Alguém sabe deixei um camarada aqui, ele não podia ver. Um rapaz que todo dia eu deixava ele aqui vou ver agora, não tem mais nada, está limpo aquele lugar. Foi o rapaz seguinte, passou um camarada aqui diferente. Aleluia. Um monte de gente. Fez um negócio doido aí, cuspiu no chão, fez um negócio, colocou nos olhos dele. Mandou ele saiu, ele foi naquele tanque lá, e ele está vendo agora, ele está glorificando aquele que o curou. É tremendo. Quando a gente entra nisso, a gente começa a imaginar que coisa maravilhosa. E aí, chega então quem agora? Aqueles que de repente não estavam felizes com o que estava acontecendo. Quantas pessoas, irmãos, têm se tornado inimigo do cristão? Quantas pessoas não têm tentado colocar obstáculos no teu caminho, na tua estrada, para você não andar mais rápido? E aí, então, esses homens chegam para esse sujeito que era cego, perguntou assim, mas espera aí, o que foi aqui? Eu imagino que eles se prepararam, limparam. Conta para nós aí. Quem foi que fez isso contigo? Quem foi? Aliás, assim, você era mesmo? Foi um homem por nome de Jesus. Ele passou aqui com uma turma aqui, ele fez um negócio aí que eu não compreendo muito, mas... Aleluia. Mas é assim que aconteceu. Ele disse, manda esse rapaz embora, me chame lá os pais dele. Né? Aí chama os pais dele. Me fala uma coisa, me conta um negócio. Aquele rapaz, é filho mesmo de vocês? Filho. E ele, é verdade mesmo que ele não podia ver o sol, assim, esse tipo de coisa? É verdade. É verdade, ele era assim. Mas assim, se você tiver dúvida, pergunta para ele já cresceu, ele é grande, ele fala, ele sabe andar, ele tem duas pernas, ele agora está vindo, se chamar ele vem aqui. Irmão, o que tem de pessoas tentando colocar empecilho na tua vida,
abençoado, você não imagina. Quantas pessoas estão olhando para você, passando na rua, dizendo, lá vai o crente, esse crente vai escorregar, aquela crente vai escorregar, esse crente vai tombar, esse crente não vai prosperar, esse crente não vai dar certo, isso aí não é verdade, o que está acontecendo com ele não é verdade. Quantos não estão por aí dizendo isso? Mas eu digo para ti uma coisa, nessas horas tem que falar assim, eu estou aqui andando, mas tenho sobre a minha vida as armaduras de Deus. Eu tenho a sandália, eu tenho o capacete, eu tenho a espada, eu tenho o colete, eu tenho o peitoral, eu tenho o escudo da fé. E ninguém vai me impedir. Ninguém. Os homens chegam, chama aquele sujeito mais uma vez. E aí chamaram, rapaz veio e falou, rapaz, ó, já é a segunda vez que ele está te chamando aqui. O negócio está ficando estreito, está ficando difícil para ele. Ó, é a segunda vez que a gente chama aqui. Só me responde uma coisa. Quem foi que fez isso para ti? Ah, foi um homem que o nome dele falam por aí que é Jesus. Graças a Deus. Ô, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que dar glórias a Deus. Esquece desse Jesus. Tu tem que dar glórias a Deus. Porque este homem Jesus que você está falando, ele é um pecador de mão cheia. Ele é pecador. O que tu acha? Meu Deus. Rapaz, se ele é pecador, eu não sei. Eu não quero nem saber. Eu não estou preocupado com isso. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu estou orando. Aleluia. E glória seja ao meu Deus. Eu não quero saber de mais nada. O milagre aconteceu. É isso que ele tem, meu irmão. Para ti e para mim. Ei, não importa o que estão falando dele. O que estão falando de você. O que importa é o que Deus quer fazer na tua vida, na tua casa. Ei, espere nele. E todas as coisas fluirão na tua vida para a glória do Senhor dos Exércitos.